Fala, líder! Você consegue mobilizar a sua equipe para cumprir um objetivo, para cumprir um desafio? Deixa eu te contar uma história que aconteceu com o Andrew Carnegie, que foi um dos homens mais ricos da história dos Estados Unidos, né? Ali um magnata do aço naquela época. O Andrew Carnegie, quando ele tinha 10 anos, ele tinha um casalzinho de coelhos. E de um dia para a noite, esses coelhos procriaram. Num belo dia, pela manhã, ele foi ver os coelhinhos e observou que tinha vários filhotes. E aí ele se viu numa enrascada. Falei, caramba, como é que eu vou cuidar de todos esses filhotezinhos aqui? O que foi que ele pensou? Aos 10 anos, ele teve uma ideia genial. Não é à toa que ele foi um dos grandes líderes da história. Ele reuniu os coleguinhas dele e falou o seguinte: pessoal, se vocês me ajudarem todo dia a recolher grama para alimentar os coelhinhos, a recolher legumes para alimentar eles, se vocês me ajudarem a criar esses coelhinhos, eu vou dar um nome de vocês para cada coelhinho desse. Adivinha só, todo dia os filhotes de coelhinho recebiam alimentação, recebiam cuidados, recebiam os legumes. Por quê? Porque aqueles coelhinhos deixaram de ser do Andrew e passaram a ser daquela equipe, passaram a ser daquele grupo. E aí então os amiguinhos deles começaram a cuidar como se fosse deles. Aqueles coelhos agora não era só mais do Andrew, agora era de todos. Inclusive cada um tinha um coelhinho com seu nome. Apesar dos coelhos não serem verdadeiramente daquele grupo de crianças, mas eles consideravam como se fosse deles. Pegando esse exemplo e trazendo para a nossa liderança, é o que acontece muito no dia a dia. Tem muito líder que quer só os coelhos para ele. O que eu quero dizer com isso? Tem muito líder que tem um desafio e faz um planejamento para resolver aquele desafio. Ele faz o planejamento sozinho e depois chega para a equipe e fala assim: pessoal, eu montei um plano de ação para a gente executar e eu quero que vocês executem. Naquele momento, a equipe não vai sentir que aquele plano foi deles. É o plano do chefe, nós vamos apenas executar o plano do chefe. E assim vão. Ou seja, o comprometimento deles talvez seja um pouco menor. Eles não estão seguindo o plano porque o plano foi apenas seu. É diferente se você reunir a sua equipe e montar um planejamento junto com eles. Fala, pessoal, nós estamos com um problema, então vamos nos reunir e montar um plano para a gente resolver esse problema. Cada um vai ter uma função, cada um vai ter uma tarefa, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir resolver esse problema. A partir dali, os coelhos passam a ser da equipe também. A equipe está construindo tudo aquilo junto com você. Então, eles passam a ter um senso de pertencimento. Eles vão se comprometer muito mais. Afinal de contas, eles participaram de tudo desde o início. Então, as chances deles cumprir as tarefas daquele plano até o final são muito maior. Afinal de contas, eles se comprometeram. Foram eles que se construíram. Como é que eles não vão cumprir esse plano? Então, traz a tua equipe para junto de você. Às vezes, o seu planejamento tem que ser o planejamento da própria equipe. Você pode até montar um planejamento todinho, mas pede opinião, pede para eles revisarem esse planejamento, para ver se vai dar certo, para ver se não vai dar certo. De alguma forma, faz ele participar daquilo como se fosse dele. Lembra o exemplo dos coelhos. Aqueles coelhos, apesar de não dormir na casa das crianças, mas eles consideravam que eram deles. Então isso serve para uma reflexão. O quanto eu estou deixando que o coelho seja só meu, ou o quanto eu estou deixando que o coelho seja nosso, para a gente cuidar dele junto. Faz isso com a sua equipe que você vai ver que eles vão se engajar muito mais nos seus projetos, nos seus planejamentos e nos objetivos que você tem a cumprir em comum com eles. Um forte abraço e vamos liderar, que o mundo está precisando de líderes.